A história e a tradição do CEMIB-Sul começa lá em 1943, quando a Bethany surge nos Estados Unidos. Um grupo de americanos tem a proposta de criar um seminário que seja bíblico, que seja teológico, mas que seja também prático. O objetivo principal deles é como nós podemos treinar pessoas para conhecerem a Bíblia, mas para saírem e irem pelo mundo e pregarem o Evangelho e chegarem aonde o Evangelho ainda não chegou. Eles começaram isso lá em 1943 e em 1962 alguns desses missionários chegaram aqui no Brasil e essa é a origem da Betânia aqui no Brasil. Criaram a editora Betânia, fundaram alguns seminários da Betânia. A Igreja Betânia surge a partir desse movimento também. E quando nós chegamos aqui no Rio Grande do Sul e tivemos essa perspectiva, esse desejo de que nós precisávamos investir na plantação de novas igrejas aqui no Sul, nada melhor do que nós iniciarmos um seminário bíblico, teológico e prático ao mesmo tempo para poder capacitar as pessoas para esse movimento de plantação. E isso fez com que o Seminário Betânia do Sul, CEMIB-Sul, ele tivesse algumas características muito bacanas e muito importantes. Primeiro, teologicamente, nós adotamos uma postura, uma linha teológica que nós chamamos de proto-tradicionalismo bíblico hebreu. A nossa ideia é que nós não vamos ler primeiro Santo Agostinho, ou Tomás de Aquino, ou João Calvino, ou Martinho Lutero, ou qualquer um dos Ellen Whites, ou teólogos pentecostais, ou nada. Primeiro nós vamos ler a Bíblia e nós vamos tentar entender a Bíblia no seu contexto. Quais eram os escritos da época que influenciavam a mentalidade, a linguagem, a cultura, a cosmovisão dos escritores bíblicos, dos autores bíblicos, dos personagens bíblicos, para que a gente possa entender coisas como por que raiz de amargura não é uma mágoa profunda, mas é uma disposição de você cometer um pecado de propósito, achando que Deus vai perdoar o seu pecado depois, e Deus diz que não perdoa esse tipo de pecado. Ou como que nós vamos entender o que Jesus disse quando ele falou que se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será bom. Ele não está falando de você ter um bom olhar para a vida, mas ele está falando sobre generosidade versus avareza, a maneira como você lida com o dinheiro, já que um olho bom e um olho mau são hebraísmos para uma pessoa generosa e uma pessoa avarenta. Então, com essa proposta teológica, a gente consegue ser extremamente profundo biblicamente, teologicamente, para entender na raiz, na origem, o que de fato a Bíblia está dizendo e por que nós, a partir disso, então, aceitaremos ou não determinadas posições das teologias que foram sendo construídas a partir de uma perspectiva ocidental. Nós também temos uma característica apologética contemporânea muito forte. Nós buscamos municiar o seminário de conhecimento e temos professores extremamente capacitados que conseguem olhar para a apologética sem ter que distorcer o que a Bíblia diz para poder satisfazer a perspectiva contemporânea, como, por exemplo, propostas que a gente tem hoje que são denominadas como evoteísmo, que ficam tentando combinar o criacionismo bíblico com a evolução darwinista, com as teorias do Big Bang, as teorias de desenvolvimento da Terra e da ciência, e tentam, de alguma maneira, fazer parecer que dá para você comprar o pacote científico e adaptar a Bíblia para essa perspectiva científica, que é o que, uma das perguntas que nunca são respondidas nesses casos, é aonde diz que Deus conduziu uma evolução, porque a Bíblia não disse que Deus conduziu uma evolução e a ciência não diz que Deus conduziu uma evolução. Agora, nós não podemos negar que a ciência de fato descobriu uma série de coisas e que existem registros fósseis, eras geológicas e etc. Como combinar a história bíblica da criação, de que Deus criou o mundo em 6 dias e descansou no 7º dia, entre 7 e 10 mil anos atrás,
com os registros científicos, sem que a gente tenha que dizer que isso aqui é mentira ou sem ter que distorcer esse tipo de coisa e muito mais dentro dessa perspectiva apologética. Nós também não queremos ser acadêmicos, não é a nossa proposta que o nosso aluno leia o livro do cara que leu o livro, do cara que leu o livro, do cara que leu o livro, do cara que leu a Bíblia. Nós queremos que o nosso aluno leia a Bíblia e consiga, através das fontes da época, entender o que a Bíblia diz. A Bíblia é a primeira e principal fonte. Eu não preciso ler pessoas que leram pessoas, que leram pessoas, que leram pessoas para poder embasar o meu pensamento ou a minha convicção. Deus escreveu a Bíblia e influenciou e inspirou os seus escritores a escrever de uma maneira que qualquer pessoa que entendesse o contexto pudesse compreender o que está escrito ali e como que as coisas se desenvolvem. Isso evita que a gente tenha que ficar caindo em dicotomias como eu tenho que acreditar em predestinação ou livre-arbítrio, Deus é soberano, existe liberdade humana e responsabilidade humana. Como que a gente consegue entender temas tidos como complexos, uma visão binária ocidental, quando a gente olha para essa perspectiva oriental. Nós também enfatizamos bastante a prática. O nosso objetivo é que o aluno ele receba muita informação, muita ferramenta prática de como que ele efetivamente pode liderar uma igreja, como ele pode plantar uma igreja, como ele pode revitalizar uma igreja, como que ele pode liderar departamentos, como ele pode aconselhar pessoas de maneira extremamente eficaz. Por isso nós aliamos conceitos da psicologia, conceitos da psicanálise, conceitos da psiquiatria, retirando tudo aquilo que não é bíblico, mas enfatizando aquela parte que realmente é útil e prática, e trazemos isso para dentro com a Bíblia regendo tudo isso, para que os nossos alunos possam ser eficazes no aconselhamento, na informação, na maneira de conduzir pessoas para fora dos seus problemas, também enfatizando a importância do discipulado, que o aconselhamento é quando a pessoa te procura com um problema para você resolver o problema dela. O discipulado é quando você apresenta um projeto para a pessoa para que ela saia do ponto A e chegue ao ponto B. Por isso, o nosso aluno aqui no SEMIBSOU, ele aprende como que ele faz para pegar uma pessoa que pisou na igreja pela primeira vez na vida dele, que não conhece absolutamente nada, talvez é ateu, é agnóstico, talvez acredita em tudo, é sincretista, como pegar essa pessoa e transformar essa pessoa num pastor, num líder, num plantador de igreja, num líder de ministério, de departamento, de grupos caseiros, como fazer a leitura do contexto social para poder contextualizar, sem atualizar, a Bíblia para os contextos que ele está vivendo e as pessoas que ele quer alcançar, e a maneira como ele pode fazer com que a Bíblia faça sentido para as pessoas sem alterar nada da sua essência. Por isso, nós também temos professores altamente capacitados nas áreas de liderança, de empreendimento, na maneira de organizar coisas, para que a gente possa construir um seminário que tenha todos esses pilares, sem esquecer a principal questão, que é a devoção a Deus. Nossos alunos precisam ser crente, eles precisam amar a Deus de todo o coração, de toda a alma, de toda a força, de todo o entendimento. Por isso, nós também temos matérias, professores que se preocupam quase que exclusivamente com isso, para poder dar a atenção necessária para que os alunos do SEMIBSOU amem a Deus, sejam extremamente capacitados para desempenhar o ministério e tenham um conhecimento profundo da Bíblia para poder viver aquilo que Deus propõe para a vida deles.